Estamos em Gálatas, capítulo 2, e agora vamos para o trecho dos versículos 11 a 14, cujo título, na versão de Almeida Revista e Atualizada, é Paulo repreende a Pedro. Faça a sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo e volte para darmos início ao nosso estudo. Então vamos lá. Versículo 11. Quando, porém, é Paulo que está falando. Quando, porém, Cefas, que é o apóstolo Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Vejam só, Paulo acabou de relatar o seu encontro com os apóstolos em Jerusalém, por ocasião de levar uma ajuda para os crentes da Judéia que passavam por necessidade. Nesse encontro em Jerusalém com os apóstolos, Paulo mostrou para eles o evangelho que pregava, e os apóstolos do colégio apostólico, os 12, viram que Paulo realmente estava sendo usado por Deus, deram-lhe a destra de comunhão, ou seja, apertaram a mão de Paulo num sinal de aprovação do ministério dele, e parecia tudo bem, tudo certo entre Paulo e os apóstolos. O problema é que logo depois dessa ocasião, Pedro vai até Antioquia da Síria, que era o lugar onde Paulo ficava quando não estava fazendo uma viagem missionária, e chegando lá, ele se tornou repreensível, isto é, se tornou alguém sujeito à repreensão. Como assim? O que foi que aconteceu? Paulo vai explicar no versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quem comia com os gentios? Pedro. Quando, porém, chegaram esses alguns da parte de Tiago, Pedro afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então vamos entender aqui o que Paulo está falando. Ele está dizendo que antes de chegarem lá a Antioquia da Síria, alguns judeus da parte de Tiago. Por que, professor, está falando que eram alguns judeus? Porque aqui no final do versículo diz que Pedro temeu os da circuncisão. Eu já expliquei aqui que essa expressão circuncisão pode se referir a um grupo de judeus, assim como a palavra incircuncisão pode se referir a um grupo de não-judeus, ou seja, de gentios. Então, antes de chegarem alguns judeus da parte de Tiago, Pedro comia com gentios. Por que o texto fala da parte de Tiago? Porque Tiago, o irmão biológico de Jesus, era uma das colunas ou um dos líderes da igreja em Jerusalém. Então, aqui quer dizer que esses judeus vieram da parte de Tiago, provavelmente comissionados por Tiago para fazer alguma coisa. Eles devem ter sido enviados por Tiago para tratar de algum assunto lá na igreja de Antioquia da Síria. Só que, chegando lá, eles acabaram causando problema, divisão. E a gente vai ver aqui exatamente como é que isso aconteceu. Eles chegaram lá, Pedro estava comendo com os gentios, mas quando estes judeus chegaram, Pedro se afastou dos gentios, saiu da mesa em que estava comendo com eles e, por fim, acabou realmente se afastando desses gentios, porque ele ficou com medo dos judeus que vieram de Jerusalém. E por que ele ficou com medo? Certamente porque esses judeus devem ter criticado Pedro por estar comendo com os gentios. E qual o problema de comer com os gentios? O problema é que, na mentalidade do judeu conservador, que observava as leis dietéticas do Velho Testamento, aquelas leis alimentares, se você der uma olhada lá em Levítico capítulo 11, diz lá que havia para o judeu, segundo a prescrição de Deus, animais puros e impuros. E toda vez que um gentio ia comer, ele não se preocupava com essa distinção. Então ele comia tudo que é tipo de animal. Se um judeu estava comendo com um gentio, ele estava demonstrando com isso que ele também não estava preocupado com essa distinção. Ele estava deixando de seguir uma prescrição do Antigo Testamento que falava sobre a diferença entre animais puros e impuros, animais que deveriam ser comidos e animais que não deveriam ser comidos. Então Pedro, com medo de ser criticado por isso, se afasta da mesa dos crentes gentios. E olha só que interessante, versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Quem são esses demais judeus? Certamente são os judeus crentes que frequentavam a igreja de Antioquia da Síria. Quando eles viram a atitude de Pedro, eles automaticamente dissimularam com Pedro, ou seja, se juntaram a Pedro
naquela atitude hipócrita, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação ou hipocrisia deles. Por que era uma atitude hipócrita? Porque os crentes de Antioquia da Síria certamente já sabiam que esse negócio de seguir lei dietética do Antigo Testamento, isso não era mais uma obrigação, principalmente para o crente gentil, o crente não judeu. Eles sabiam que Jesus já havia abolido todas essas regras. Eles sabiam disso. Pedro sabia disso. Aqueles judeus de Antioquia da Síria certamente sabiam disso, e Barnabé também. Porém, por terem sido intimidados pelos judeus lá da igreja de Jerusalém, aqueles judaizantes lá de Jerusalém, eles acabaram se afastando dos crentes gentios. Olha o que diz algumas versões de Bíblia que eu separei aqui. A King James atualizada, de 1999, diz assim: e os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele. A ele quem? Pedro. Nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Nova tradução na linguagem de hoje. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Nova versão internacional. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Almeida, século 21. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Nova Almeida atualizada. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. E por fim, a Nova Bíblia Viva em português, que está mais para uma paráfrase. E depois todos os outros judeus e até mesmo Barnabé seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Agora vejam só, diante dessa atitude, o que Paulo faz? Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas. Cefas é Pedro, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha a pergunta de Paulo aqui para Cefas. A pergunta dele é a seguinte: se, sendo tu, Cefas, judeu, vives como gentil, e quando é que Cefas vivia como gentil? Quando isso? Quando ele comeu com gentios. Porque se ele comeu com gentios, então ele ignorava as leis dietéticas do Antigo Testamento, como todo gentil fazia. Então, ao deixar de observar as leis dietéticas, Pedro estava agindo como um não-judeu, como gentil. Porém, ao se levantar da mesa ali e se juntar com os judaizantes, ele estava passando uma mensagem para os gentios. Qual era a mensagem? Vocês estão errados. Vocês são um grupo de crentes que pode ser considerado um grupo inferior, porque o crente verdadeiro teria que observar as normas do Antigo Testamento. Não deveria comer qualquer alimento. Deveria fazer distinção entre animal puro e impuro. Tudo isso Pedro passou para eles com essa atitude. Era uma mensagem implícita, porque quando ele se levanta da mesa e vai se juntar com os judaizantes, ele está dizendo: eu estou do lado desse grupo aqui, ó. Esse grupo está com a razão. Por isso é que Paulo repreende Pedro na presença de todos. Por quê? Porque aquela atitude de Pedro estava indo contra a verdade do evangelho da graça, que o homem não precisa observar leis ou normas de onde quer que forem, seja do Velho Testamento, do Antigo Testamento ou de qualquer outro lugar, para ser salvo. Os judaizantes insistiam em dizer que se os gentios não observassem as leis do Antigo Testamento, não poderiam ser salvos. Para os judaizantes, Jesus não era suficiente. Era preciso acrescentar à obra de Jesus as leis do Antigo Testamento. E é por isso que Paulo chama a atenção de Pedro. Pedro estava sendo hipócrita porque ele sabia que as leis dietéticas ou alimentares do Antigo Testamento, aquela que divide os animais impuros e impuros, é como eu falei, Levítico 11, foram abolidas por Jesus em, por exemplo,
Marcos capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz: Então lhes disse, é Jesus falando aqui, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Pedro também teve uma visão do próprio Deus, lhe informando que ele mesmo, Deus, já havia purificado esses chamados animais impuros. Onde é que foi isso, professor? Em Atos 10, versículos 9 a 16. Diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então Pedro teve essa visão em que Deus mostra para ele os animais impuros e diz que ele mesmo, Deus, os purificou. Pedro entendeu tão bem a mensagem que ele passou a comer com os gentios desde aquela ocasião, de acordo com Atos 10, 48 até Atos 11, versículo 3. Diz assim: E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Quem ordenou? Pedro ordenou que a família de Cornélio, ele e seus parentes, ou seja, pessoas que não eram do povo judeu, eram gentios, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Você está vendo? Aquela família de gentios pediu que Pedro ficasse com eles alguns dias. É claro, comendo e bebendo também com eles. Ele não ia ficar na casa deles sem comer e beber. Versículo 11, 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, isto é, os judeus, o arguíram dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos, ou seja, entraste em casa de homens não judeus e comeste com eles. Ora, se você continuar lendo o capítulo 11 de Atos, você vai ver que Pedro explica por que ele fez isso, que agora ele tinha aprendido a lição dada pelo próprio Deus. Então fica a pergunta: por que Pedro agora, lá em Antioquia da Síria, estava temendo os judaizantes? Será que ele estava voltando a se tornar aquele Pedro inconstante que a gente viu nos evangelhos? Você lembra como Pedro era inconstante? Mateus 26:35 diz assim: Disse-lhe Pedro para Jesus: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Porém, em Mateus 26:74, olha o que aconteceu. Então começou ele quem? Pedro, a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. O mesmo Pedro que se apresentou para morrer com Jesus, logo depois, no mesmo capítulo 26 de Mateus, negou o Senhor Jesus. Era um Pedro inconstante. E parece que aqui, nesse episódio, ele voltou a ser alguém inconstante. O fato é que essa atitude de Paulo prova agora que, no mínimo, ele é igual aos demais apóstolos, a ponto de poder repreender o líder dos 12, o apóstolo Pedro. Então, os judaizantes agora lá da Galácia teriam que engolir isso, porque se Paulo fosse inferior a algum apóstolo, ele jamais poderia repreender um deles, especialmente considerando que esse apóstolo é o apóstolo Pedro. Mas foi exatamente isso que Paulo fez. Na próxima aula, veremos que Paulo vai explicar por que Pedro estava biblicamente e teologicamente errado. Até lá!